Fala aí, galerinha, espero que todos estejam bem. Então, desde já agradeço você ter chegado aqui até meu vídeo. Se você quer me ajudar, tem um bom coração, dê um like no meu vídeo e se inscreva para mais dicas de matemática. Se inscrevam no meu canal para mais dicas de matemática. Noção de fração. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender de onde é que vem o que é o conceito de fração. Quando um todo ou uma unidade é dividida em partes iguais, uma dessas partes, ou a região de várias, formam o que chamamos de fração ou fração do todo. Ah, professor, eu não entendi nada. Calma, vamos com calma que nós vamos aprender aqui. Pessoal, observem bem. Aqui, ó, eu tenho um círculo. Vou até marcar bem aqui, ó. Tem um círculo, tá bom? Então esse círculo aqui completo, é o todo. Ó, um todo. Tá bom? Então, vejam bem. Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, ó, vejam bem, ó. Nota que eu tenho a barra da minha fração. Ó, o meu todo, ele foi dividido em duas partes iguais. Eu quero saber, e eu quero destacar uma dessas partes. Apenas uma. Aqui, ó. Um meio. Ou seja, eu estou dizendo que essa parte laranja aqui, ó, representa apenas uma parte de duas partes iguais aqui, ó. Tá certo? É uma parte de duas partes iguais. Então esse 1 aqui, ó, que é a parte de cima, é o numerador. Numerador. E o de baixo, denominador. O segundo exemplo aqui, ó, o meu todo está dividido em 4 partes iguais. Eu quero destacar essas duas partes aqui em relação ao todo. Então tá aqui, ó. Então, esses dois aqui, essas duas partes iguais, representam duas partes de 4. Tá aqui, ó, de 4. Tá bom? Pessoal, se eu pegar aqui, ó, esse numerador e dividir por 2, se eu pegar aqui, ó, vou dividir por 2, isso aqui dá 1. Se eu dividir por 2 o denominador, 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu chego na fração 1 sobre 2. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó. Significa o que está claro nessa imagem aqui, ó. Eu posso interpretar isso de outra forma. Tudo isso aqui que está pintado de rosa, na verdade é a metade, né? É como se eu tivesse dividido. É semelhante ao primeiro exemplo aqui, ó. Né? É como se eu tivesse dividido o meu todo ao meio e destacado uma das partes. Tá certo? Então, numerador, né? Numerador, denominador. Já esse terceiro exemplo aqui, ó, eu dividi o meu todo em 6 partes iguais. E quero destacar apenas essas 3 partes pintadas aqui, ó. Eu digo que é 3 de 6. Né? Da mesma forma, ó, se eu pegar aqui o numerador e dividir por 3, dá 1. E se eu pegar o denominador também e dividir por 3, dá 2. O que significa isso também, professor? Significa que, na verdade, essa parte que está toda pintada aqui, ó, continua sendo a metade. É como se eu tivesse fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro exemplo, ó, né? Então, tudo que está pintado é a metade. Tá certo? É a metade. Então, aqui a gente tem o numerador e o denominador embaixo, o denominador. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, no quarto exemplo, ó, a gente tem aqui o círculo. Meu círculo, ele é dividido em 4 partes iguais e eu estou destacando apenas uma parte, né? Então, ó, estou dizendo aqui, ó, essa parte em verde é apenas uma parte de 4 partes, tá bom? É apenas uma parte de 4 partes, tá bom? Nesse outro exemplo, ele dividiu em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 partes iguais. Então essa parte que está em verde aqui, ó, é apenas uma parte de 7. Nosso próximo exemplo. Então, ó,
Ele dividiu em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 partes. Ou seja, essa parte que está em verde é apenas uma parte de 10 partes, né? Então, um numerador e o 10 denominador. Esse outro exemplo aqui da mesma forma. Então, ó, ele pegou o todo e dividiu por 2. Então, essa parte de verde aqui é apenas uma parte de 2. Aqui ele pegou o todo e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Então, essa parte de verde aqui, ó, é apenas uma parte de 5. E o último exemplo. Então, ele dividiu em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 partes. Então, fica no denominador a quantidade de partes que ele dividiu. E esse verde representa apenas uma parte. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem um like e até a próxima.